Sabe quando a vida meio que te coloca contra a parede e você precisa fazer uma escolha? É meio que entre escolher o momento certo ou fazer o melhor com o que tem. Foi mais ou menos isso que aconteceu quando a gente veio morar aqui na obra. Não foi basicamente uma escolha perfeita, e sim mais um chamado, sabe? Um empurrão da vida mesmo assim pra gente começar. E mesmo sem saber se ia dar certo. Acho que é um bom começo aqui pra gente iniciar esse vídeo. Hoje quero te contar como tem sido essa jornada nossa, como tem sido tudo aqui. O lado bom, o difícil e o tanto de coisas que a gente aprende quando a gente faz a escolha de viver com coragem e não com medo. Então pegue o seu cafezinho, que hoje a gente tem papo. Papo de café aqui na roça. Gostaria de gravar aqui nesse dia lindo, mas nesse momento o tempo tá parado, mas vira e mexe tá vindo aquele vento. Eu não sei se tá ventando bastante aí, mas aqui tá ventando muito. Tô sem meu microfone, então vamos lá pro nosso cantinho no quarto, né? Como vocês viram aí na nossa playlist, esse diário de obra que tem sido incrível, né? Então faz todo sentido, que linka bastante o que a gente vai conversar hoje, para vocês entenderem. Quem já tá por dentro, beleza, quem não, é sobre isso. Então vamos lá pro nosso quartinho. Vou ficar lá porque lá eu tô um pouco mais segura dos barulhos externos, tá bom? Então vem comigo, pega o seu café que dá tempo, hein? Pronto, já estou aqui no nosso cantinho. Não tá muito alinhado, o fundo tá torto, a iluminação não tá muito boa, porque eu tô aqui no quarto, eu fechei as janelas por conta disso, né? Por causa do vento. Gente, tá uma ventania que dá gosto. E aí eu coloquei o celular, vocês estão vendo isso aqui, ó? É que isso aqui é a escada do mezanino, que vai pro mezanino. Então eu coloquei o celular aqui, vocês me perdoem, tá? Acendi uma velinha pra dar um climinha, mas não sei se funcionou, porque eu quero trazer um ambiente aconchegante pra vocês. Tô aqui com o meu cafezinho e bora começar a falar, a hablar. Antes de morar aqui, a gente morava de aluguel. E essa casa era um pouco distante daqui. Então a gente tinha que ir e vir, né, da cidade pra roça, pro sítio, pra fazer a obra. E um pouco tempo, assim, um curto tempo. E aí poderia ser até confortável a nossa casa lá, a gente estava mais estabilizado, mais confortável, tinha tudo, a casa já estava pronta, era uma casa de aluguel, então tá tudo direitinho, mas parecia que não tava fazendo sentido, sabe, que faltava alguma coisa, que tava errado, e realmente tava, porque era muito, muito complicado mesmo a gente vir pra cá, pra poder fazer a obra. Tinha vezes que a gente vinha, não tinha dinheiro pra fazer a obra, e aí a gente vinha só pra, sei lá, limpar o terreno e ficar aqui sonhando, né? Eu lembro disso, que às vezes a gente vinha aqui e ficava 2 horas aqui, e o caminho dava assim uns 30 minutos, e a gente ficava 2 horas já quase escurecendo, que era o tempo que a gente conseguia chegar aqui só para sonhar. Ou também a gente plantava, já plantamos abacate, um monte de muda, sabe? E aí, como a gente não podia cuidar, a gente ficava às vezes 2 semanas sem vir aqui. Não aguentava, né? Porque não tinha ninguém, nenhuma rede de apoio, ninguém aqui pra ajudar a gente. Então, assim, não era fácil. Então, não fazia sentido na nossa cabeça. Na nossa cabeça, pra gente, parecia que não tava fazendo sentido. E fora que o gasto era muito alto, né? A gasolina, a estrada, aí às vezes as condições climáticas, porque isso aqui tá ótimo, mas já foi muito pior. Foi bem difícil, assim, até mesmo a nossa subida e até mesmo o caminho pra vir pra cá. Tem um lugar que chama Morro Grande, e esse lugar era muito, muito difícil de subir. Muita gente não subia, dependendo do carro, né? Enfim, era muito complicado. Aí eu sentia que se a gente não viesse de vez, esse sonho poderia demorar muito pra acontecer, ou talvez nunca acontecer, né? Porque as circunstâncias, né, do dia a dia, a nossa vida vai tomando forma, né, vai direcionando a gente para caminhos. E aí eu ficava com esse receio, sabe? Cara, se a gente não for morar lá, pode acontecer outras coisas. Na época eu trabalhava fotografia e tava surgindo, eu tinha um estúdio e tava surgindo algumas oportunidades, sabe? Aí eu fiquei com isso na cabeça. A gente tem um sonho, a gente tinha um projeto, a gente tinha um sonho de vir pra cá, a gente estava construindo pra isso, mas eu sentia que a vida mesmo, assim, o dia a dia engolia a gente, sabe? E eu tinha esse receio de não vir mesmo, sabe? De, não vai dar agora, vamos deixar para ano que vem, e esse ano que vem, entendeu? Por exemplo, a gente tá aqui há 2 anos, como eu sempre falo. Quando a gente veio pra cá, era muito, muito, muito precário, assim, sabe? Muito complicado mesmo. E mesmo assim a gente veio, né?
Morar na obra foi, assim, um desafio muito grande mesmo, nossa. Até porque eu nunca tinha, como eu sempre falo, né, eu nunca tinha passado por obra nenhuma, nunca tinha feito, nunca tinha vivenciado. Algumas coisinhas, assim, na minha casa, onde eu nasci, tinha algumas mudanças, mas nada assim, sabe? E nem eu fazia, né? Eu era muito jovem, então eu não fazia nada. E eram poucas coisas, assim, sabe? Mas obra mesmo, de morar, desse rolê todo, que só quem vive na obra sabe, isso eu não tinha vivenciado. Como eu disse, meu esposo também, ele nunca tinha feito obra. Ele já participou de algumas empreitadas aí com o pai dele, mas pra ele era um pouquinho mais fácil, mas ele nunca tinha morado na obra. Éramos nós dois, né? O casal. Aí tentando decifrar o que a vida tava contando pra gente, sabe? E a gente veio, assim, sem conforto, muito caos, e sem luz, sem nada, na verdade, sem o piso, assim, no concreto, sem a tesoura do quarto a gente colocou, mas sem a tesoura da cozinha, então, assim, era morcego entrando, era aranha entrando, eu falava que a aranha descia de rapel, aqui também não tinha forro, então, gente, era uma loucura. Mas a gente veio, e eu já contei essa história de como que a gente veio. Inclusive no último vídeo aí, no penúltimo, sei lá, no vídeo de pergunta, que fizeram perguntas pra gente, teve essa pergunta, né? Quem que quis vir, quem deu o pontapé inicial sobre vir morar na roça? E foi eu, tudo bom? Né, eu botei as coisas no carro, eu fiz a obra, lá eu conto direitinho, mas eu fiz mesmo, assim, a mudança, botei tudo, quando meu marido chegou do trabalho já estava pronto, e ele só fez o papel, assim, de carregar, tipo, sério, a preocupação dele não era que a gente não pode ir pra roça, não sei se a gente quer, não era isso, o fato era que ele ficava com receio, porque eu ia ficar muito tempo aqui, muitos dias aqui sozinha, e sem comunicação, assim, gente... Tudo claro que tem que ser organizado, ter muita responsabilidade. Mas, assim, tinha um carro aqui pra mim. Se acontecesse alguma coisa, eu pegaria o carro e ia. Mas, assim, sinal de telefone não era aqui, a gente não tinha internet, era na rua. Então, eu pegava o carro e tinha que ir, ou ia andando. Assim, né, uma loucura. Mas eu vim, eu quis, eu senti no meu coração e eu vim. Aliás, nós viemos, né? Então, assim, morar na obra... é um desafio constante, como eu disse. Tem dias que é assustador, tem dias que acontecem coisas que eu fico, cara, e agora? Será que a gente vai conseguir resolver, solucionar? Mas Deus nos fortalece, né? E a gente tem capacidade aí pra aprender, e graças a Deus tem muitas formas de aprender hoje em dia, né? Antigamente era mais difícil, mas hoje tem bastante possibilidades, então às vezes a gente dá um Google ali, ou aqui no YouTube também ver vídeo. Agora a gente tem um ChatGPT pra ajudar a gente. Então, assim, tem muita coisa que a gente vai aprendendo assim. Tem os moradores locais também que ensinam muito pra gente. Claro que a gente não deve ficar dependendo só das redes sociais aí, né, da internet, enfim. Mas é uma fonte de pesquisa muito rápida, muito boa. Então, assim, tudo que a gente aprende, a gente tenta sugar ao máximo, anotar também. Eu tenho sentido muita falta disso, de anotar. Principalmente, a velhinha tá aqui, ó. Deu uma vibrada aqui, ó. Mas, assim, de anotar, principalmente a receita, sabe? Eu, como uma pessoa que tem a mente esquecida, assim, minha cabeça é muito esquecida, eu esqueço muito fácil das coisas, dependendo do que, né? E aí pra receita, às vezes acaba a internet aqui, eu quero fazer uma coisa diferente, que eu sabia fazer, e eu fico, cara, outro dia esqueci de fazer como fazia pudim, tem noção? Pra você ver como que minha mente é muito esquecida. Então, eu tô tentando criar o hábito de anotar tudo igual antigamente, né? De ter um livrinho de receita, de ter umas anotações de bichinhos que dá nas árvores, nas mudas, nas plantas. Um monte de coisa eu tô anotando, porque nem sempre a gente tá com acesso à internet, mas quando a gente tem que fazer o possível pra gente, sabe, sugar ao máximo e aprender, e se a gente não guardar, a gente tem anotado pra quando a gente precisar. Como eu disse, todos os dias acontecem coisas novas que a gente tem que se superar, né? E é um aprendizado também, mas às vezes dá medo, ou às vezes a gente só ri, né, do que tá acontecendo. E também tem uma parte muito boa de morar, né, na obra. A parte boa que tá acontecendo é que tem ensinado muito pra gente, como eu falei anteriormente, né? Eu me sinto que eu tô crescendo mais, né? Em muitos aspectos, mas assim, também de percepção de mundo, sabe? Sobre questões financeiras, sobre questões de capacidade, de autoestima. Isso tem mexido muito com a gente, assim, sabe? Isso tem evoluído bastante. Eu tenho me sentido, assim, muito
confiante para muita coisa. Então isso tudo é muito bonito. Estar construindo algo que é nosso, com as nossas próprias mãos, assim, não tem preço, né? Essa capacidade que dá, essa autoestima, a gente vê coisas, por exemplo, o quarto foi tudo muito novo. São coisas que vai brotando no nosso coração, ou às vezes a gente pega inspirações, como eu disse no último vídeo do tour, né? Tem muita coisa que é do meu meio, da minha cultura, né? Da minha vivência, das minhas experiências, mas tem muita coisa que tem essa linha, né, da minha vivência, da minha experiência, e aí eu uno com o Pinterest. Eu uno com o Pinterest, que tem muitas assim, inspirações já prontas ali, e aí eu conecto com meus gostos, né? Ou eu descubro que eu tô gostando de coisas novas, de que fase que eu tô vivendo, o que eu tô gostando nessa fase, mas assim, ainda assim eu fico muito nessa questão rústica. Então o Pinterest me ajuda também eu me inspirar, eu e meu esposo, a gente olha e fala, cara, a gente consegue fazer isso, acho que vai combinar, tem tudo a ver com o nosso estilo, enfim. Então tem essa parte bonita, né, de fazer, que talvez se a gente tivesse condições de pagar alguém, não tô menosprezando essa parte, mas tô falando sobre as nossas experiências. Se a gente tivesse condições e pagasse para alguém, talvez a gente não teria crescido tanto, a gente poderia crescer de outras formas se a gente viesse morar aqui, enfim, mas dessas experiências que eu tô falando. O quesito aqui é sobre morar na obra, sim, realmente é muito difícil, os pontos positivos, os negativos. Tô dando uma pincelada aqui sobre essas perguntas que me fazem, tanto aqui quanto lá, né, como eu sempre falo, lá no vizinho, tudo bom? E aí, o meu olhar, sabe, o que eu vejo, a forma que eu vejo o mundo, o que eu vejo o nosso mundo aqui. Então, o intuito é compartilhar essas informações com vocês para ver se faz sentido. Então, essa é a nossa forma de estar vivenciando, experienciando nesse rolê de obra, de morar na obra. Então, assim, eu tô querendo compartilhar isso com você, pra você, né, o que fizer sentido aí, se você tivesse medo, se você tivesse sentindo esse receio, tipo, eu tenho obra pra fazer, mas eu não sei se eu vou dar conta morando na obra, né, cada um tem suas dores, suas percepções, seu jeito de viver. Então às vezes pensa, mas eu não aguentaria, é muita poeira, muito barulho, muita bagunça. E essa aqui tá sendo as nossas perspectivas, porque vale também a pena não olhar só pro ponto negativo, né? A gente pode olhar também pro ponto positivo, e eu gosto muito disso, de olhar sempre pro ponto positivo e também não deixar de olhar o negativo, assim, de fazer essa pesagem na balança, sabe? Desse equilíbrio, porque tudo acontece, né? Tudo acontece, tudo é possível pra acontecer. Então, as nossas experiências aqui e o fato da gente compartilhar elas é ótimo, tanto para vocês, né? Pra gente também. Além de deixar registrado, a gente compartilha, e quando a gente fala, a gente tá aprendendo, né? Tá se ouvindo e tá relembrando. O fato de eu sentar aqui, né? Ler essa pergunta e sentar aqui para contar para vocês, isso também me inspira, né? Caraca, eu passei por isso, porque às vezes a gente esquece, né, que passou. Então, assim, existem desafios, existem medos, existe poeira, existe bagunça, barulho, mas existe muita coisa boa também nesse lado, sabe? Dentro desse desafio, porque a gente aprende o barulho, a gente ali aprende a ter mais percepções, a entender o que gosta, o que não gosta. Gente, eu não gosto de barulho, ou não, eu consigo lidar com esse barulho aqui, e também prestar atenção nos sons, né, da vida. E falando em aprendizado, eu aprendi muito que a abundância não é ter tudo, né? Não é ter muito dinheiro, muitos materiais, assim, poder comprar todos os materiais que a gente quer. Abundância não é isso. Eu acho que a abundância é ter a coragem de fazer o melhor com o que a gente tem, né? Principalmente, assim, a gente conseguir enxergar e ser grato pelo que a gente já tem e fazer o melhor com ele ali. Por exemplo, não é deixar de fazer algo porque a gente acha que o que a gente não tem ou que a gente precisa de mais, né? Falando em precisar sempre de mais, eu também aprendi sobre escassez. E não é sobre a falta de dinheiro, a falta de materiais, a falta de produtos, a falta de conhecimento. É literalmente quando a gente deixa o medo de lado e a gente tem coragem de aprender, de ir atrás, de fazer o melhor que a gente tem. Vocês conseguem perceber que tudo linka uma coisa com a outra, tudo une. Então, assim, olhando para o ponto positivo das coisas, assim, o lado bom, que, sinceramente, não é um positivismo tóxico, nada disso, é só você perceber que é isso que você leva para sua vida, né? Que é isso que a gente leva para a vida, as coisas que a gente aprende, as coisas que a gente compartilha. Por exemplo, a gente tá aprendendo e eu tô
vindo aqui compartilhar as minhas experiências com vocês, é o que eu vivo, não é uma coisa assim, não, é isso que tem que ser feito. Não, são as minhas experiências, as nossas aqui, eu do meu esposo, da nossa família, vindo compartilhar com vocês para mostrar que sim, é possível, mas a gente tem que ter um olhar assim mais sensível, mais, sabe, mais apurado no sentido de com paciência, né? Tipo, tudo misturado ali pra gente conseguir realizar os nossos sonhos. Eu acho que pra tudo na vida, porque pra realizar sonhos, né? Realizar sonhos não é tão fácil assim, parece, mas não é. Às vezes pode acontecer de vir assim, né, que a gente acha que é do nada, mas teve muita coisa que aconteceu antes até esses sonhos chegar. Só você sabe quantas vezes você chorou à noite, você dobrou seu joelho, você conversou com Deus, você sentiu medo, só você sabe. Então assim, realmente não é fácil, é para tudo. Mas falando aqui sobre morar na obra, que é a pergunta que me fazem e que me fizeram, por isso que eu vim trazer esse vídeo, é isso. É saber que você tem abundância, porque Deus te deu tudo que você precisa, Deus te deu potencial, Deus te deu o dom, sabe, das coisas que habilidades que você nem imagina que tinha, sabe, mas o fato de você poder ir lá e buscar esse conhecimento, querer fazer, mesmo que você olhe, né, tenha expectativa e realidade. Eu sempre falo, minha cabeça é um Pinterest, cheio de expectativa aqui, quando às vezes eu coloco na prática, meu amigo, minha amiga, às vezes dá muito ruim, só que o que acontece, eu faço com amor, e tudo que a gente faz com amor cresce, né, então assim, às vezes fica até melhor do que você esperava, né, então assim, a gente aprende muito com isso, abundância, escassez, paciência, a paz interior, a tranquilidade de saber que, cara, não tá dando certo aqui agora, mas vai dar. Então, acho que tem muito isso, sabe, envolve muito isso, né, essas questões. E aí eu tava pensando numa coisa, a gente tem conversado muito sobre isso, eu e meu esposo, né? Porque as redes sociais, elas nos influenciam bastante a muita coisa. Tanto um ponto positivo, como que eu acredito que eu esteja aqui, né? Trazendo muitos pontos positivos, né? Nossa intenção de nosso compartilhar aqui. Mas também tem muito ponto negativo se a gente seguir coisas diferentes do que é pra gente seguir, né, que é pra estar alinhado com nossa essência, ou se a gente deixar, se a gente estiver fraco mesmo mentalmente, deixar aí, né, se levar por essas questões, por exemplo, às vezes a gente se compara muito com o outro, a gente olha pra nossa casa, nossa vida, nossa história e acha que a gente tá atrasado, que a gente tá começando tarde, ou que vai começar alguma coisa tarde. E, sinceramente, não existe isso de estar atrasado, de estar começando tarde. Se você tá fazendo, se você tá lutando, se você tá seguindo em frente, não existe isso. É o seu tempo, tá acontecendo no seu tempo. Isso que é mais importante, porque às vezes a gente se prende, sabe? A gente deixa de fazer, evoluir, porque a gente tá com esse pensamento, com essa mentalidade, tipo, não, mas, tá tarde, eu tô velho, ou não vou ter condições, não vou conseguir fazer igual, sabe? Então, às vezes, as redes sociais faz isso muito com a gente. Às vezes, a gente tem muito tempo de tela ali que a gente fica rolando, a gente perde muito tempo com coisas que às vezes a gente acha que tá sendo bom, benéfico pra gente, porque tá inspirando, tá fazendo a gente aprender mais coisas em relação o fulano comprou um carro e esse carro ele falou que é maravilhoso, não sei o quê. Só que às vezes a gente olha para as nossas condições e às vezes pra gente chegar lá naquele fulano pode demorar um pouco e a gente se frustra porque a gente olha e não consegue imaginar que ele teve uma história para chegar lá, independente da história dele, e a gente acha que porque a gente não tá lá, a gente tá atrasado, que a gente não vai conseguir, ou a casa do fulano, cara, ele construiu muito rápido aquela casa, ele tem tudo, você viu, nossa, pra gente conseguir aquilo vai demorar muito, e às vezes a gente se bloqueia, a gente deixa de fazer porque a gente acha que não vai dar tempo, que não vai conseguir, só que o lance não é se a gente tá atrasado, se a gente tá adiantado, o que é? O lance pra mim é o processo, é o que a gente tá vendo, como eu disse aqui o tempo todo, como a gente tá aprendendo, como a gente tá amadurecendo, como a gente tá evoluindo, como a gente tá crescendo, entendeu? Esse é o lance. Então assim, vale a gente olhar assim, né, pro vizinho ali, pra grama do vizinho e se inspirar no onde a gente quer chegar, o que a gente quer, mas não esquecer de olhar pra gente, da nossa vida, como que a gente vai fazer pra chegar lá e o que a gente tá vivendo, que cada um tem a sua história, entendeu? Então assim, tem essas questões aí que eu penso muito em relação
as resistências, né, que eu sinto que as pessoas desistem porque falam, ai, nossa, mas é muito difícil, fulano fez a casa tão rápido, eu não sabia que era tão difícil, porque às vezes a gente olha, né, através dos vídeos, às vezes leva 1 ou 2 anos para acontecer, por exemplo, a gente ainda tá na obra, são 2 anos, mas daqui a pouco, quando a gente encerrar a obra e eu estiver falando ou mostrando a minha casa, e as pessoas que não verem os vídeos anteriores, eles vão pensar assim, caraca, mas, poxa, eu tô aqui 5 anos e minha obra não acabou, e olha como ela conseguiu, enfim. Então tem muito sobre isso. Então, independente do que eles estão fazendo ou o que a gente está fazendo, é importante a gente prestar atenção no processo. E o nosso tempo é agora, é o que a gente está vivendo. Por isso que a gente tem que prestar atenção no processo, porque a gente está aprendendo agora, a gente não sabe o dia da manhã, né? Então, assim, às vezes, vale a pena você se organizar. O que eu preciso fazer hoje para eu ter minha casa? O que eu preciso organizar financeiramente? O que eu preciso me abdicar? O que eu preciso abrir mão? Né? Enfim, o que é preciso para aquele amanhã acontecer, mas não deixando de viver hoje? É agora. O que eu preciso fazer hoje para chegar lá? Né? Então, às vezes, muitas das vezes você fala, eu não vou juntar dinheiro, esquece, eu não consigo, então eu não vou conseguir, né, fazer minha casa porque eu não consigo juntar dinheiro. Eu não consigo deixar de fazer, sei lá, de sair, não dá pra abrir mão das minhas saídas, dos meus finais de semana, eu não posso deixar de comer tal coisa. Todas as escolhas que a gente faz, sempre a gente vai abrir mão de alguma coisa. É o que eu falo. Sempre a gente vai abrir mão de alguma coisa. Então, depende do que você quer realmente. Eu sempre falo, quando você quer uma coisa, não há espaço para dúvida. E principalmente quando é de Deus, não há espaço para dúvida. Só que a gente tem que trabalhar junto com Deus. Deus já lançou a sementinha no seu coração e você tem que regar ali. E como a gente rega? Né? Como a gente cultiva essa sementinha? É realmente botando foco, organizando as coisas, dando organização para as coisas e botando tudo em cada lugar, em cada casinha, em cada caixinha, sabe? Então tem muito disso, às vezes você fica com medo de morar na obra, porque não, né? Porque a gente abre mão de muita coisa. A gente aqui, eu e meu esposo, a gente abre mão esse tempo que a gente tá aqui, até um pouco antes da gente vir pra cá, né? Mas porque desde 2017 que a gente tem esse terreno, a gente só tá aqui 2 anos, mas desde 2017, a gente tá no ano de 2025. Quantas saídas a gente deixou de fazer? Não que a gente parou com tudo na vida. Não, a gente vai vendo o que dá pra fazer. É mais simples, é uma coisinha aqui. Mas o importante que eu falo, viver o hoje, o agora, é prestar atenção nos momentos. Então, o que importa é realmente o momento que a gente tá vivendo. Então, assim, mas pra quê? Pra gente conseguir. Porque grande parte da nossa renda, ou quase toda, principalmente, é pra obra, queridos. Então, assim, a nossa realidade, nosso estilo de vida, nosso momento, a nossa fase. Então, a gente tá vivendo assim, né? É o que a gente consegue. Tem gente que consegue fazer obra fazendo várias outras coisas, mas tem gente que não, ou não só de obra, tô falando de tudo, né? A gente tem que saber o que é prioridade, o que é importante pra gente. Então, assim, às vezes esse medo de morar na obra é falta de organização, não é simplesmente de organização, porque se você tiver organizado, você tá um pouco mais seguro, porque, minha filha, imprevistos acontecem o tempo todo, imagina em obra. Então, assim, tem muito sobre isso, sobre medo, sobre essa falsa abundância e essa falsa escassez. Acho que é muito sobre o ponto de vista, sabe? A nossa perspectiva sobre a coisa em si, sabe? Esse olhar, direcionar o olhar pro lugar certo, acredito. Então, para finalizar, eu acho que morar na obra me ensinou que a vida não vai estar 100% pronta o tempo todo, sabe? E talvez seja isso, justamente isso, sabe? Seja aí que a vida acontece, que ela justamente acontece. Eu acho que o fato da gente estar aberto para essas coisas, para esse mundo, né? Perder o medo, isso dá para colocar em qualquer área da sua vida, mas falando sobre a obra, eu acho que são nesses pequenos momentos que realmente a vida tá acontecendo, que as coisas estão acontecendo. Então, assim, o fato de você não ter medo e seguir em frente, sabe? Então, assim, a gente não precisa esperar a perfeição pra tudo acontecer. Claro que eu tive medo, né? Quando eu vi, eu tava com medo. Porque tinha muita coisa que era novo pra mim, lidar com animaizinhos peçonhentos. Ficar sozinha, nunca foi um problema ficar sozinha, mas ficar sozinha no meio do mato. Será que eu precisava ter ou me organizar se acontecesse?
como eu ia, né? Então, nesse tempo que eu passei distante daqui, né, antes de vir pra cá, eu pesquisei muitas informações em relação a morar na roça. Eu tive algumas vivências na roça, na época que meu avô morava na roça, né? Mas não foram grandes coisas, assim, pra eu, agora eu posso viver na roça, mas também me fez lembrar de muitas coisas que meu avô fazia, ou que ele vivia, porque ele morava sozinho mesmo no meio do mato por muitos anos. E eu via que, cara, ele fazia isso, ele vivia assim. Então, eu também fui trazendo, relembrando essas lembranças e aprendendo e estudando e pesquisando muito, né, pra mim tentar me proteger. Então eu tinha esses medos. Então, em vez de eu ficar com medo e, sabe, bloquear, eu peguei o medo e vi, não, eu tenho esse medo, então o que eu preciso fazer pra perder esse medo? Ou pra ter medo e ir com medo mesmo, mas resolvendo as coisas. Eu tô dizendo aqui, se é um sonho seu, se você tá com vontade, vai fazendo assim, pensando muito, se organizando, né, como eu sempre falo, organização. A abundância também vem disso, né? De conhecimento, de bastante organização. Então, sim, esteja abundante de conhecimento, sabe? Mergulhe nos conhecimentos. Vai vendo os vídeos aqui, tem muito conteúdo aqui para inspirar vocês ou não. Mas tem muito conteúdo também na internet aí, para você poder né, se ir se familiarizando. Eu digo com muita certeza, vale muito a pena. Não deixe seu medo falar mais alto que você, independente de qualquer coisa. Eu sei que o medo ele existe para nos proteger, mas a gente tem que saber se ele tá realmente nos protegendo ou se ele tá nos bloqueando de fazer coisas que é um grande potencial pra gente de experiências. Então é isso, eu deixo aqui as minhas reflexões, né? Hoje foi um vídeo assim bem tranquilo pra gente bater papo, pra gente conversar e estou aberta aqui a o compartilhar de vocês. Tem chegado muita gente nova, tem muita gente mandando mensagem e eu fico muito feliz, de verdade, porque é muito bom, sabe, ouvir as histórias e eu poder compartilhar as minhas histórias também com vocês e ouvir a de vocês. E eu fico com o coraçãozinho assim quentinho, porque existem muitas coisas nas redes sociais que realmente a gente tem que tomar cuidado, porque é muito fácil eu chegar aqui e só falar pontos positivos. Não fazem, que não sei o que, seria muita irresponsabilidade minha. Então, fica aqui as minhas, né, considerações nessas perguntas que envolvem como que é morar na obra. Você não se incomoda com a bagunça? Eu não aguentaria. Você não se incomoda com a sujeira? É muito caro? Eu não tenho condições, eu tenho que gastar muito. Sabe essas perguntas que as pessoas fazem? Você às vezes pode estar fazendo aí, né? A gente faz isso direto. Então eu tô aqui só pra dar as minhas considerações dentro dessas perguntas e baseado no meu estilo de vida, nas minhas experiências aí. Tá bom? Então eu espero que tenha feito sentido pra você. O que fizer sentido, você guarda pra você, senão você peneira o resto. E vamos compartilhar, porque é muito bom a gente poder ajudar de verdade a outra pessoa. Eu te desejo uma vida linda, uma vida abundante, com muita abundância de verdade do que realmente importa. Eu acho que é isso. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo, com a gente, e até os próximos vídeos, porque eu pretendo trazer vídeo assim, né? E eu também quero saber se vocês gostam de vídeo assim, mais tranquilinho, conversando, falando, porque eu falo para um caramba e eu gosto muito de falar. Você também gosta de vídeo fazendo obra, dos nossos projetos, das nossas mudanças. Vai ter muitas coisas por aí, porque aqui é como se fosse um diário da nossa vida em forma de vídeo, né? Compartilhando as coisas boas e as coisas que não são tão boas assim com vocês, tá bom? Então Deus abençoe a sua vida, uma vida muito linda, próspera, abençoada. E até o próximo vídeo. Bye!